amados, Deus abençoe a cada um que está nos assistindo e aqueles que vão entrar, Deus abençoe ricamente. Vamos enfrentar mais uma semana, porque uma Deus nos deu com vitória. Deus nos deu com grandes vitórias, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mas nós tivemos vitória, né? Porque Deus não nos desampara, Ele não nos deixa sem provação, porque Ele falou que nesse mundo teríamos aflição, mas é para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer, porque Ele vence por nós. Quando Daniel estava na cova, Deus não livrou ele da cova, de enfrentar os leões, mas ele estava junto. Assim somos nós, quando estamos em dificuldade, em perigo, em angústia, em desespero, em lágrima, o Senhor nos acode. O Senhor tem cuidado de nós, né? Muito embora estamos ainda enfrentando essa grande pandemia, né, que assolou a face da terra, nós estamos enfrentando essas horas difíceis, o comércio, né, as indústrias, enfim, os liberais, os trabalhadores liberais, enfim, todos que precisam ganhar seu dinheiro, todos nós não vivemos sem o dinheiro, mas o Senhor nos dá, porque dele é o ouro e dele é a prata. Ele disse para Ageu, meu é o ouro e minha é a prata. Então, queridos, ele precisa de ouro lá no céu para fazer negócio? Não, é para colocar na nossa mão, é para nos dar, para nós fazer as nossas despesas. E nesses dias aqui, né, em Curitiba tem aumentado os óbitos, né? Tem muitas famílias enlutadas, aumentando a cada dia. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos socorrido. E nessa hora eu quero dizer a ti, confia no Senhor. Ele vai solucionar todos os nossos problemas. Muitos pais desempregados, muitas mães que são pai desempregada, né, que a gente vê nas notícias, nos jornais, as pessoas queixando, mas Deus está provendo. Morre de coronavírus, tem morrido de coronavírus, tem morrido de infarto, tem morrido de tantas outras coisas, câncer, enfim. Mas de fome ninguém está morrendo. E não vai morrer. Porque o Senhor prometeu que Ele dá para o passarinho e Ele dá para nós também. Se Ele dá para o passarinho, Ele diz, como é que tu, homem de pouca fé, não vais confiar? Nós vamos confiar no Senhor. Amém? Porque nós precisamos do alimento, nós precisamos da veste, nós precisamos do calçado, nós precisamos do cobertor, nós principalmente aqui no sul, né? Mas o Senhor vai provendo tudo para nós. Deus abençoe a cada um que está entrando, e cada um que está ligado. Deus abençoe ricamente. Nós temos visto que tem a Cida lá no norte do Paraná, no Moarama, a Rosa lá em Porto Alegre, a nossa irmã em Cristo lá em São Paulo, enfim, Paula, tem todos os cultos, escola dominical, a Paula está ligada. E assim, não vou mencionar o nome de todos, mas os nossos amados que estão distantes daqui de nós, mas nos ama, nos conhece, e nesse tempo que não pode ir para a casa de Deus, estamos ligados um com o outro. Nós vamos agora orar a Deus e vamos ler a palavra de Deus. Deus, nós
entramos agora no Santo dos Santos, porque nós temos, Senhor Jesus, essa liberdade, porque o véu do templo se rasgou e nós podemos entrar agora, falar contigo, ó Pai, e pedir a Ti, Senhor, ó Deus, que nos olha com Teu olhar de compaixão, o Teu olhar de misericórdia, perdoa os nossos pecados. Ah, Deus, dai-nos agora uma palavra de conforto. Nos ensina nessa noite, Senhor. Hoje, Senhor Jesus, nós já estamos no mês 8, Senhor. Já passamos bem da metade do ano. Mesmo, Senhor Jesus, com esta dificuldade que o mundo enfrenta do coronavírus. Mas nós estamos aqui, Senhor. Tu tem nos guardado. Tu tem nos protegido, botado nós debaixo de uma barraca do Teu sangue, e nada tem atravessado. Em nome de Jesus, nós queremos Te exaltar nessa hora, para a glória de Ti mesmo. Amém, Senhor. Vamos ler 1 Pedro, aliás, 1 João 2, 1 João 2, a palavra de Deus diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Nós vamos falar um pouco de pecado, de perdão, de como nós, humanos, nós podemos transgredir as leis, nós podemos fazer algo que não agrada ao coração de Deus, porque nós somos humanos, nós somos pequenos, nós somos pó. A palavra de Deus diz assim: lembra-te, Senhor, que somos pó, nós somos pó da terra. E a palavra de Deus fala aqui que é João. João é o apóstolo do amor, aquele o apóstolo que estava sempre ao lado de Jesus, encostando a cabeça no peito de Jesus. Aquele apóstolo que Jesus lá na cruz, ele disse: cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe, João. Ele disse: mãe, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Era a mãe de Jesus, Maria, né? Porque o pai, José, o pai de Jesus, né? O pai que criou ele, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, já era morto, ela era viúva. E então esse João é o João, o apóstolo do amor. E aqui tu pode ler 1ª, 2ª, 3ª João, que ele sempre fala filhinhos. Ele é amoroso, ele fala no diminutivo, não para diminuir, mas para palavra de carinho. Filhinhos, pode ir lendo aqui. Aqui eu li o 2, né? Aqui o 12 diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, ele sempre vai falando filhinhos, pode examinar aqui as escrituras. Amados, filhinhos. E ele diz aqui no 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, né? Amados, filhinhos. Então ele chama assim de aconchego, chegar perto dele, né? Quando tem uma criança, você vem aqui pequenininho, vem aqui, quando a gente quer acariciar. E aqui Pedro está falando com a igreja que ele pastoreava. A carta aliás, Pedro não, João, perdão. Ele está falando com a igreja que ele pastoreava. E ele sabia que tinha pessoas lá que estavam
pecando. E então ele falou que era para pedir perdão, porque tinha um advogado, é Jesus Cristo, ele advoga nós diante de Deus. Quando Deus quer se irar, quando Deus quer tratar, ele diz: Pai, dá mais uma chance. Ele intercede por nós. Pai, perdoa ele. João tinha essa certeza, João tinha essa convicção, João tinha esse conhecimento. Né? Ele não fez aquilo que fez Pedro. Pedro negou Jesus, né? Jesus advertiu Pedro: Pedro, tu vai me negar. Ele disse: não vou. E foi poucas horas depois ele negou Jesus. E Jesus olhou para Pedro, sentado, junto com os acusadores, porque Pedro pôde entrar lá, porque Pedro era um homem de altos negócios. Então ele podia entrar lá no Sinédrio. Ele tinha essa liberdade, né? E ele entrou lá, e ele estava lá, se aquecendo no fogo com eles, e ele disseram que a tua voz te denuncia. Ele disse: não sou, não conheço ele. E negou Jesus. E Jesus, da onde Jesus estava, não precisa nem escutar, porque Jesus conhecia e conhece tudo, né? Jesus olhou de lá, olhou para Pedro, a palavra de Deus diz, e Pedro saiu e foi chorar amargamente. Jesus não olhou com olhar de acusação. Jesus olhou com olhar de compaixão. Mesmo ele advertindo que Pedro ia negá-lo. E ele disse não, e depois negou, e Jesus olhou para ele, fez ele lembrar no olhar de Cristo, olhar de ternura, olhar de amor. E ele foi chorar amargamente, arrependido do que ele tinha feito. E hoje o nosso Jesus é o mesmo. É o mesmo. Olha quanta diferença entre eu e você e Jesus Cristo. Eu estava escutando esses dias uma pessoa, um tempo aqui atrás, e ela disse: não quero escutar não. Não quero escutar para não ficar com raiva. Só escutar. A pessoa não tinha feito nada para ela. Mas isso eu tenho visto muitos que vêm falar para mim. Quando eu descobri que falou de mim, pastora, mas me deu uma raiva, só falou. Ela nem ouviu o que a pessoa vier contar. Como nós estamos longe do amor de Jesus. Como nós estamos longe, como João falou, né? Como estamos longe. Vamos ler a Bíblia e vamos obedecê-la, vamos andar de acordo com a palavra de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, Pai, o justo. Hoje ele é advogado, teu advogado, meu irmão. Mas quando Jesus rasgar o céu e vir buscar o seu povo, ele não é advogado, ele vai ser o juiz. Não adianta nós gritar: Jesus, me acode agora, me perdoa, Jesus. Daí não dá mais tempo. Eu tenho ouvido esses dias, várias vezes eu tenho ouvido aquele hino bem antigo. Jesus está voltando. Lá tem um quarteto Giliardi, lá de Goiás, muito antigo, mais de 40 anos, o quarteto canta, e eles cantam esse hino. Esses dias eu tenho escutado várias vezes, e eu imagino assim, as pessoas desesperadas, as televisão falando,
Aí eles vão falar. Aí eles vão falar que era o Jesus dos crentes. Que eles diziam que ele ia voltar e levar a sua igreja. Que quase todas essas emissoras de televisão têm pastores que pregam. Querendo ou não querendo, eles sabem. Eles ouvem. E aí as televisões vão falar. O Jesus dos crentes veio buscar o povo. O povo desapareceu. Irmãos, vamos andar com Jesus. Vamos andar na trilha do Senhor. Eu quero ler aqui de um homem também que pecou. Ele errou. Vamos ler lá em 1 Reis 19. A palavra de Deus diz, 1 Reis 19, Elias no Monte Horebe. A história de um homem que ele errou também, mas também se arrependeu. Como Pedro, ele também se arrependeu. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e dizer-lhe: faça meus deuses como lhe aprouve, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste de cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e dormiu. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremaneira longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, é um vento. Ouviu-lhe Elias
envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Respondeu: Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os seus filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Aziel, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem a espada escapar a Israel, Jeú o matará. Quem escapará a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então aqui nós vimos uma história, um pedaço da história, né? Leia, é muito lindo, irmãos. Leia o primeiro Reis, segunda Reis. Leia, é muito lindo esses textos bíblicos aqui. Eu não me canso de ler essas histórias. Cada vez que eu leio, eu repito elas, eu extraio lição para mim. Aqui, Eliseu era o moço que Elias, homem de Deus, estava treinando, né? Aqui conta a história de Eliseu, como é que Elias chamou. Ele era um homem de muitas posses, estava lavrando terra para o pai, e Elias passou e chamou ele, e ele prontamente seguiu a Elias. Foi treinado por Elias. Queimou as 12 juntas de boi, matou, assou e deu. Deu para as pessoas comerem. Mas por que ele deu o gado, os boi treinado para arar terra? 12 juntas de boi. Eliseu fez isso para não ter uma tentação de voltar. De voltar para trabalhar com o pai. Ele tinha que trabalhar para Jesus. Ele tinha que trabalhar para Deus. Ele tinha que fazer a obra do Deus vivo. E hoje nós não precisamos vender as nossas propriedades. As empresas. Não precisa quando aceita Jesus. Tu tens a força do Espírito Santo para te acomodar no teu trabalho e servindo a Deus, e com a tua riqueza, com a tua empresa, fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Jesus não tinha empresa, não tinha fazenda de gado, não tinha colônia, terra para agricultura. Jesus não tinha, mas ele tinha as mulheres que sustentavam ele. Tinha o tesoureiro, que é Judas, o Iscariote, né, que traiu Jesus, era o tesoureiro. Era o homem de confiança. Tesoureiro é de confiança, né? De Jesus. E as mulheres, mulher de senadora, pode examinar a palavra de Deus, é que sustentavam Jesus. As mulheres dos fazendeiros. Então aqui Eliseu, para não vacilar,
porque ainda não tinha, como hoje nós temos o poder do Espírito Santo, né? Ele deu tudo, o gado assado, carne assada, ele queimou os carros para poder fazer a brasa, os carros dos bois, enfim. E seguiu a Elias. Elias, um homem de Deus. Elias, um homem de Deus, um homem santo, um homem que estava prometido que ele não ia provar a morte, e ele não provou a morte. Mas mesmo assim, ele vacilou. Mesmo assim, ele deslizou. Ele foi escolhido por Deus em carro de fogo. Ele não provou a morte. E Eliseu ficou no lugar dele. E ele diz aqui, Deus fala com ele aqui no 16. Aliás, no 15, disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também o filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar, que era Eliseu, né? Vai lá, Elias. Unge o profeta, né? Que é o filho de Safate. E quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então aqui, nós vimos que Deus tinha um trabalho ainda para Elias. E Elias tinha que fazer aquilo. E ele ficou com medo, porque ele estava fugindo da mulher de Acabe. Aqui, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Os profetas de Baal, né? Profeta de mentira, né? Profeta de idolatria. E Elias, então, tinha que voltar. Ele enfrentou, matou os 400 profetas. Matou eles, a espada. Mas quando ele recebeu esse recado, ele fugiu. Então, meus amados, nós muitas vezes temos uma luta bem grande e vencemos ela. Vencemos ela. Vamos orar, vamos jejuar, como hoje pela manhã, o Zarek, né? A pastora Tatiane e os Zarek, eles fazem a escola dominical, eles intercalam um domingo. Hoje foi o Zarek, ele falava sobre o jejum. E aqui, o homem de Deus, ele vacilou. Era um homem santo, era um homem de jejum, era um homem santo. Mas ele vacilou, porque a Jezabel ameaçou de matá-lo. E ele tinha matado 400 profetas à espada, quando ele pediu a Deus que... Ele desafiou, né? Que eles clamassem o Deus deles para queimar o altar, né? Com um novilho em cima. Qual Deus que queimasse o altar era o Deus verdadeiro. E o Deus de Baal não... E os profetas, então Elias matou todos. Porque quem queimou o altar foi Elias. É outra mensagem, é outra lição, né? E Elias, então,
fugiu de Jezabel. Muitas vezes nós temos lutas tremendas, né? Jejuamos, oramos, clamamos e vencemos. De repente nós temos uma luta pequena, que não é tão terrível como nós tínhamos vencido lá atrás. E nós vamos querer nos esconder, querer não lutar mais, porque parece que nós não vamos vencer. Parece que nós não vamos vencer. Foi o que aconteceu com Elias. Muitas vezes nós estamos cansados, esgotados, cansados espiritualmente, emocionalmente. Muitas vezes a nossa mente está muito cansada, nosso físico, de lutar com aqueles problemas. Alguma vez é vício na família, alguma vez é enfermidade, alguma vez é desemprego, alguma vez é falência de empresa. E nós ficamos esgotados. Depois tem outro assunto para nós resolver e nós, então, fracassamos. Elias aqui, ele pecou diante de Deus, mas Deus teve compaixão, como João falou: filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, lembra que tem o advogado, Jesus Cristo, o justo. E ele, então, o anjo foi encontrar ele com comida. Hoje o Senhor nos abastece com a sua palavra. E nós lemos a sua palavra, é como aquela comida que fortaleceu Elias. E nós cremos a palavra e o Senhor nos dá vitória. E ele disse: vai, porque tu ainda tem o que fazer. Eu preciso de ti. Tu precisa ungir uma rei, outro como profeta, e o rei de Israel, o rei da Síria. Tu precisa ungir, tu precisa voltar. Irmãos, e ele caminhou com aquela comida, aquele pão e aquela água, 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Ele andou 40 dias para voltar, para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E Jeú, então, foi Jeú. Vocês podem ler a palavra de Deus aqui, leia. Eu te aconselho, porque acabei de falar que a palavra de Deus é que nos fortalece para nós vencer as lutas. Foi Jeú quem matou Jezabel. Podia ser Elias. Como ele matou os 40 soldados, ele podia matar essa mulher que matava os profetas de Deus. Casada com Acabe, que era do povo de Deus, mas ela era uma feiticeira. Ele casou errado e ele teve fracasso no reinado dele. Aqui a palavra de Deus diz que Elias ungiu eles, e que Azael ia matar, Jeú ia matar, e o que sobrasse, Eliseu ia matar. Então Eliseu era um homem de guerra, um homem também que enfrentava os inimigos. E aqui a palavra de Deus nos ensina nessa noite que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir. Porque nós temos que voltar para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós pagamos um preço muitas vezes. Elias aqui pagou um preço alto
andando no deserto, andando 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Mas ele fez novamente o que Deus tinha ordenado, e ele foi vitorioso e foi recolhido no carro de fogo. E nós vamos ser recolhidos, como chamas. Os anjos vêm nos colher, diz a palavra de Deus, e nós vamos subir, né, aos céus. Nós vamos subir nas mãos dos anjos, porque a palavra de Deus diz que os anjos vêm ceifar o justo no meio do joio, que é os cristãos, os santificados na face dessa terra. Nós vimos nessa pandemia muitas pessoas se acertando com Deus. Não precisava isso. Mas Deus acerta a pessoa impressionante e recolhe. Lá no leito de dor, ela reconhece que ela estava errada e ela sobe com Jesus Cristo. Ela foi a volta de Jesus para ela, né? Ou a morte, ou vamos esperar quando Jesus voltar, rasgar o céu, e nós somos transformados num abrir e piscar de olhos em corpos celestial, em corpos de anjo, nós vamos receber de Deus. Então nós não vamos errar, porque nós temos que caminhar mais, e ir clamando, e buscando, e jejuando. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar a face do Senhor. Não vamos errar, não vamos olhar para trás. Não vamos estar entristecendo cada dia mais o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos nos reconciliar. Tu pecou? Tu está pecando? Tu está transgredindo a lei do Senhor? Pede perdão para o Senhor. Amanhã é um novo dia. Essa noite já vai ter sonhos proféticos. Quando eu era criança, eu tinha, eu acho que uns 6, 7 anos, eu nem ia na aula ainda. Porque hoje, com 6 anos, já está alfabetizado, né? Mas, na minha época, para ir para a escola era com 8 anos. Primário, primeiro ano do primário. Não tinha creche. Eu estava no culto e meu tio estava pregando. Esse tio tem uma história muito linda. Irmão da minha mãe. Em 8 irmãos, todos pregaram o Evangelho. A minha mãe também. Minha mãe, onde ela estava, ela falava de Deus. E para ela não fazia distinção de igreja, placa de igreja, porque a minha é melhor, porque eu não vou lá, porque aqui nessa cidade não tem a minha denominação, não. Ela frequentava a igreja e ali ela trabalhava. E ali ela dava frutos. E esse tio, ele pregando num culto, e eu era criança. Mas por isso que a Bíblia diz que é para nós levar as crianças na casa de Deus. E em casa, lá em Deuteronômio fala em casa, andando na rua, sentado. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que é para nós falar para os nossos filhos da palavra de Deus. E o meu tio, então, pregando, ele disse, tu pecou naquele dia, era uma manhã. Nunca vou esquecer, eu era bem inocente, bem criança, mas fica a nossa mente é papel branco, né? Fica gravado. Tu pecou, ele disse. Pede perdão. Se puder, dobra o joelho, pede perdão. E tá perdoado. Não te lembra mais. O diabo vem te acusar que tu estás em pecado porque tu fez esse e aquele pecado. Tu desmente Satanás. Nunca eu vou esquecer isso. Isso serviu para mim.
quando eu cheguei na idade da razão, eu me lembrava daquela palavra do meu tio. E nunca tive medo de Satanás. Errei. E ainda hoje, eu sou ser humano. Eu não sou 100% espírito. Eu sou espiritual. Mas eu sou ser humano. Eu tenho nesse tabernáculo de carne. Posso errar. Cuido para não errar. Cuido muito para não errar. E ele disse, não estás mais em pecado. Se tu pediu perdão, o Senhor te perdoou. O diabo vem te acusar e tu manda Satanás embora. E aqui nós acabamos de ler, né? João disse, filhinhos, não pequei, todavia se pecares. Lembra que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Hoje ele é meu e teu advogado. Qual é o teu pecado? É vício? Mentira é pecado. Eu estava falando com os meus filhos aqui, minhas netas. Mentira é pecado. Pecado que não entra no céu. Pecado que não entra no céu. Tem pecado, cada pecado tem uma... Cada pecado tem uma punição, né? Mas assassinar vai lá para a cadeia. Mentir não vai para a cadeia, mas não entra no céu. Lá na cadeia ainda o assassino pode se regenerar, se ele se arrepender. Então, querido, qual é a tua dificuldade? Né? Elias foi o medo. Medo, ele estava cansado, ele tinha matado 400 homens, ele estava esgotado. Ficou com medo. Não tinha energia física. E ele ficou cansado. Eu já li livros que ele entrou em depressão. Queria ficar sozinho numa caverna, né? Que os depressivos gostam de ficar quietinho. Muitos deles, né? Mas quase todas as pessoas depressivas. E eu já li livros que ele entrou em depressão. E fugiu. Mas teve que voltar, fazer o que tinha que fazer para depois Deus recolher ele num carro de fogo. Não provou a morte. E esse homem, esse grande homem de Deus, foi vitorioso. Vacilou. Nós podemos vacilar. Mas nós vamos recorrer a Jesus Cristo, o nosso advogado. Amém? Deixa o pecado. Te arrepende agora. Olha para o céu. E diz, Senhor, me dá santidade. Irmãos, está tudo acontecendo, irmãos. Tudo acontecendo, sinais da volta de Cristo. Terremoto, eles nem falam nas mídias aí, os terremotos, em todas, mas a gente ouve lá ou cá, terremoto, né? Praga, moléstia, a praga dos gafanhotos, ela tá, parece que 80, 90 quilômetros do Brasil, né? Estão esperando esquentar, estão paradas. É tanta coisa que bate, tudo bate com a palavra de Deus que Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Não vamos ser ambiciosos. Querer juntar mais e mais. Temos que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas não botar em primeiro lugar o trabalho. Em primeiro lugar o Senhor. Ele ensinou isso. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas.
Mas o homem vai primeiro atrás das coisas, para depois, se sobrar tempo, para as coisas de Deus. Logo, logo nós já vamos estar nas igrejas funcionando, né, normalmente, vamos ter paciência. Tudo isso vai passar. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Colocar as nossas necessidades na mão do Senhor, que o Senhor vai sustentar, o Senhor vai responder, o Senhor vai curar, o Senhor vai solucionar, o Senhor vai dar a válvula de escape, porque Ele é perito em solucionar os nossos problemas. Ele é perito. Ele é perito em curar, Ele é perito em dar causas ganhas na justiça. Ele é perito em reconciliar casamento. Ah, irmãos, como o diabo está de manga arregaçada, querendo destruir os casamentos, separar os lares, mas não entrega. Como é que é? Está em casa fazendo quimioterapia. Nós temos pedidos de oração aqui agora, chegou. A Tânia está em casa, está fazendo quimioterapia. Eu não a conheço, mas o Senhor conhece. Foi vida que Deus gerou e fez para a mulher da face da terra. Também o nosso amigo lá de São Paulo. Pastor Alexandre, Deus está restaurando ele. E um pastor, amigo meu, a mãezinha dele sim, a Tânia é a funcionária do Sense, já está em casa, aquela que nós temos orado, né? E um amigo meu, um pastor, ontem à noite eles falaram comigo que a mãezinha deles também é uma senhora velhinha, assim, até mais velha do que eu, e está com Covid lá em Cuiabá. Então, irmãos, isso está assolando, né? Vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem poder para curar a Tânia, para curar a mãe do pastor Josimar, para fazer a obra dele. Amém, queridos? Vamos orar então. Coloca diante de Deus a tua necessidade e passa no vídeo os pedidos de oração. Eu não lembrei de falar já de começo, vai mandando as orações. E o que tu não falasse, coloca agora, diante dos olhos do Senhor, que Ele está com os seus 7 olhos na face da terra. Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu és santo 3 vezes, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá, Senhor Jesus, quando Isaías estava no altar e os anjos vieram, Senhor Jesus, visitá-lo, Senhor, e cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo tu és, ó Pai. E tu olha para nós, Paizinho querido. Tu olha para nós, através de Jesus Cristo. Tu não olha direto para nós. Nós, Senhor, estamos atrás de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos esconde debaixo da sua manta, debaixo das suas asas. E nós queremos te glorificar agora, Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor Jesus,
aquelas vidas que reconheceram que precisam, Senhor Jesus, do perdão de Deus. Ó Deus, liberta, Senhor, das drogas, dos vícios, Pai, da cachaça. Ó Deus, liberta, Senhor, porque da minha idade, Senhor, eu tenho visto muitas pessoas, Senhor, liberta das drogas, da cachaça, da mentira, do roubo, da prostituição. Olha, Deus, quantas pessoas, Pai, que deixaram a prostituição nos meus anos de vida, ajudando, Senhor, aconselhando. Ó Deus, liberta agora, por favor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos exércitos. Eu entrego, Senhor Jesus, a nossa igreja, a cada membro, a cada criança. Eu entrego na mira dos teus olhos nessa hora, Senhor. Os adolescentes, os jovens, eu coloco diante de ti, Pai. E coloco também, Senhor Jesus, agora a Tânia diante de ti, ó Pai. Ó Deus, que está fazendo quimioterapia, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor, que tu podes queimar toda a raiz do câncer, Senhor, como tu queimou na minha vida e de outras vidas, Senhor, que nós temos orado, Senhor. Há poucos dias, Senhor Jesus, a irmã, Senhor Jesus, a irmã da esposa do irmão Carlos, ó Pai, também tu as curaste, Senhor, e nós estamos aqui para te agradecer. Visita o pastor Alexandre, lá no Rio de Janeiro. Visita, Senhor, a Fáfala e a Cama, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que levou nas tuas chagas nossas feridas, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. É a tua promessa, Senhor. Ó Deus, e visita, Senhor Jesus, os hospitais, os leitos de UTI, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor Jesus, os médicos que estão na dianteira, Pai. Ó Deus, o filho do Henrique, Senhor Jesus, o meu primo, ó Deus, que também está nessa batalha, Senhor, é médico. Ó Deus, cuida dele, Senhor, é o único filho que ele tem, Senhor. Cuida dele, Senhor Jesus, lá em Ribeirão Preto, dentro daqueles hospitais cheios de infecção, Senhor. Mas cuida de cada médico, cada enfermeiro, cada enfermeira. Senhor Jesus, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que fazem a limpeza, Pai, estão mais acessível ainda, Senhor Jesus, a infecção do coronavírus, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, estamos clamando, soma a nossa oração com de milhares de brasileiros, Senhor. Com de milhares de brasileiros. Ó Deus, e se Tu queres dar uma vacina, Senhor, Tu pode, Senhor, dar já a descoberta para a medicina, Pai, porque os cientistas estão, Senhor Jesus, ó Deus, empenhados. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agora entregamos a nossa intercessão, a nossa oração. Ó Deus, e abençoar os lares, Senhor Jesus, dos pastores, ó Pai. Ó Deus, do pastor Márcio, Senhor Alessia, as crianças, Senhor. Ó Deus, a Tatiane, Senhor Jesus, os Arques, as crianças. A mim, meus filhos, minhas netas, Senhor Jesus. O meu neto, Senhor, marido da Rebeca. Ó Deus, assim nós entregamos tudo na mira dos teus olhos e dá-nos uma semana de vitória, uma semana de alcance, Senhor, de santidade, uma vida com Deus, uma vida, Senhor, sincera diante de Deus, não uma vida banal, ó Pai, mas uma vida olhando para o céu. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão do nosso amado, o Consolador, o Divino Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.